Pronto, a partir desse momento, a aula está sendo gravada. O tema da aula de hoje é habilitação e reabilitação profissional e auxílio acidente, certo? São os dois temas que nós iremos tratar na aula de hoje, habilitação e reabilitação profissional. Também na aula de hoje eu passarei a atividade, né, que valerá a pontuação para ser entregue na próxima semana. Então, essa atividade vai valer 2 pontos, que a gente já está encaminhando para o encerramento do período, né? Nossa prova está, acho que para início de junho, marcada. Como não vai ter prova, eu vou aproveitar para completar o assunto, né? Terminar o assunto de direito previdenciário. Professor, Pois não. professor, mas no caso, se eu continuar seguindo o esqueminha de fazer perguntas valendo a pontuação até completar a nota, no caso, né? Até completar a nota, exatamente. Aí nisso o senhor se preocupa em terminar o assunto, que é o mais necessário, né? Isso, exatamente. Vou focar Certo, no assunto. entendi. Não é? Obrigado. Habilitação e reabilitação profissional são serviços prestados pela Previdência Social. A Previdência Social ela não apenas é responsável pela concessão de benefícios, né? Muita gente associa a Previdência Social, em especial o INSS, a concessão de benefícios previdenciários. Porém, não é apenas isso. A Previdência Social também garante ao segurado e aos seus dependentes serviços previdenciários. Falando rapidamente sobre um dos serviços, que é o serviço social. O serviço social é uma medida muito importante, obviamente, da Previdência Social, mas ela é relativamente simples de se compreender o serviço social. O serviço social, na verdade, está lá no artigo 88 da Lei 8213, é um artigo exclusivo para tratar do serviço social, desse serviço aí da Previdência Social. E o artigo 88 diz expressamente: compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Então, o serviço social é um órgão de assessoramento, é um órgão de esclarecimento da população acerca de qualquer direito social. Não necessariamente direitos relacionados à previdência, mas também relacionados à assistência, saúde, educação. Direitos trabalhistas também podem ser divulgados e esclarecida, a população pode ser esclarecida acerca desse direito também no serviço social. Serviço social muito pouco conhecido da Previdência Social, né, obviamente, mas é uma atividade relevante. O serviço mais conhecido e mais relevante assim da Previdência Social, sem sombra de dúvidas, é a habilitação ou a reabilitação profissional, que é um serviço prestado ao segurado, aos dependentes e às pessoas portadoras de deficiência. Qual a lógica da habilitação ou da reabilitação? É a possibilidade de inserção ou reinserção do trabalhador, né, vitimado por algum acidente, do trabalhador sequelado, do trabalhador deficiente, no mercado de trabalho. Então, ele quer retornar ao mercado de trabalho, ele quer ser inserido no mercado de trabalho, mas tem uma dificuldade clínica, uma dificuldade médica, tem um quadro de deficiência que o impede de ser reinserido no mercado de trabalho, por isso ele necessita do auxílio da Previdência Social. E as pessoas podem estar pensando, mas não seria muito mais fácil para a Previdência Social conceder o benefício e pronto? Não. Na verdade, é muito mais vantajoso para a Previdência que se estimulem, se desenvolvam procedimentos de reabilitação profissional, porque ele deixa de pagar o benefício previdenciário por incapacidade
e, por outro lado, ainda recebe contribuições decorrentes do trabalho dessa pessoa. Então, é muito mais barato, é muito mais inteligente para a Previdência Social investir na reabilitação. Mas se uma coisa que, infelizmente, o nosso Brasil não é inteligente, né? Não existem mecanismos de estímulo à reabilitação. Os mecanismos que existem são legais e muitas vezes fracos, muitas vezes sem sentido. Né? Não se investe na reabilitação como se deveria investir. A reabilitação seria uma oportunidade de você qualificar a mão de obra, seria uma oportunidade de você adaptar a mão de obra aos novos tempos, né? Atualizar, de repente, uma mão de obra que não estaria apta a ser inserida no mundo digital, por exemplo. Então, é uma área importante da Previdência Social, mas ela é pouco estimulada, ela é pouco desenvolvida. O INSS ainda tem na cabeça dele que a reabilitação seria tão somente passar o sujeito pela perícia médica, e a gente vai ver que não é isso. Não é o médico dizendo, você pode trabalhar nisso e não pode trabalhar naquilo, que se constitui na verdadeira reabilitação profissional. Reabilitação profissional é você ver as potencialidades e desenvolver as potencialidades do trabalhador sequelado, do trabalhador que tem alguma limitação na sua capacidade para o trabalho. Mas vamos ver o artigo 89, que trata da habilitação e da reabilitação profissional, lá da Lei 8213, certo? Vou tentar aqui compartilhar a minha tela, que vocês possam acompanhar, certo? Professor, uma licençazinha. É a Lei 8213, né? 8213. A Lei 8213. Ok? Estou compartilhando a tela aí para que vocês possam ver. A Lei 8213 diz assim, artigo 89, a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho. Observe, se ele fala incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, ele é, na origem, esse segurado, né, beneficiário de uma aposentadoria por invalidez ou de um auxílio-doença. Só que no caso da aposentadoria por invalidez, a equipe multiprofissional que vai analisar esse caso encontra possibilidade de recolocação desse trabalhador no mercado de trabalho. Então, não é apenas uma análise médica, é uma análise de potencialidade de reinserção no mercado de trabalho, que significa dizer que outras habilidades podem ser avaliadas nesse processo. A habilitação e a reabilitação profissional não se encerra em um ato apenas. Não é só um momento processual. Não. É todo um procedimento para verificação do retorno da capacidade laborativa do trabalhador, certo? Então, proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e as pessoas portadoras de deficiência. Por aí você já percebe que as pessoas portadoras de deficiência que estão mencionadas aí não precisam necessariamente serem segurados da Previdência Social. Eles não precisam estar contribuindo para a Previdência Social. Basta que eles demonstrem a condição de serem portadores de deficiência para fazer jus a um procedimento de habilitação profissional. Então, para o primeiro emprego dessas pessoas, a Previdência Social, através desse setor, através desse serviço, vai oferecer às pessoas portadoras de deficiência condição de inserção no mercado de trabalho, uma vez que eles não tiveram, em tese, nessa condição, alguma habilitação anterior, certo? Não tem condições de trabalhar, nunca trabalhou na vida. Então, deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e as pessoas portadoras de deficiência os meios para a educação
e de ou adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Então, é fundamental a inserção social. O serviço de habilitação, de reabilitação profissional, permite essa inserção social daquele trabalhador, da pessoa portadora de deficiência, no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, certo? O que é, então, a reabilitação profissional? Está lá no parágrafo único. Primeiro, o fornecimento de prótese, órtese, instrumentos de auxílio para locomoção, como, por exemplo, uma cadeira de rodas, quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. Então, digamos que uma pessoa perdeu o movimento das pernas, necessita de uma cadeira de rodas. O setor de reabilitação profissional pode garantir a esse trabalhador essa cadeira de rodas. Pode garantir ferramentas para que ele, específicas, né, para que ele possa trabalhar com as limitações que ele tem. Então, tudo aquilo, toda aqueles instrumentos que permitam o retorno dele à atividade profissional vão ser garantidos aí através desse setor de reabilitação profissional. Mesma coisa em relação à prótese, né? A pessoa perde um membro, recebe uma prótese, uma órtese, tudo isso fornecido pela reabilitação profissional. Também é considerado reabilitação profissional a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. Observe que pode esse trabalhador, por algum motivo, ao longo do tempo, ter um desgaste nos equipamentos, né? Um desgaste na prótese, um desgaste nesse instrumento de reabilitação. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai poder substituir esses equipamentos também no serviço aí de reabilitação profissional. Terceiro, o transporte do acidentado do trabalho quando necessário. Então, também garante a reabilitação profissional o transporte do acidentado do trabalho. Se sofreu um acidente de trabalho e a necessidade aí de deslocamento dessa pessoa para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho, a reabilitação profissional vai garantir isso ao trabalhador, ok? E o artigo 90? O artigo 90 vai falar sobre a obrigatoriedade, né, dessas prestações em relação a determinadas pessoas. Só que o que ocorre? É uma norma de poder-dever, certo? O que é uma norma de poder-dever? É a norma dizendo, olha, contemple também os dependentes da Previdência Social, não apenas os segurados e aposentados, mas também os dependentes. Só que ao fazer isso, por conta até do princípio da eficiência administrativa, a legislação está, de fato, obrigando o INSS a também atender às necessidades de inserção no mercado de trabalho dos dependentes. Então, o que a gente tinha visto até agora? Que a reabilitação profissional era um serviço prestado para o segurado, o deficiente físico e o aposentado, né? A pessoa que recebe uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por idade, qualquer tipo de aposentado. O artigo 90 estende para os dependentes, mas estende de maneira condicional. Ele diz o seguinte: a prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, então trabalhadores e aposentados, e na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social aos seus dependentes. Ele colocou na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, porque o Brasil é muito grande. Algumas agências da Previdência Social podem não estar habilitadas
a estender o processo de reabilitação profissional aos dependentes. Porém, ao fazer isso, ele está, de fato, criando uma norma de dever da administração pública. E a administração pública é regida pelo princípio da eficiência. A administração pública tem que ser eficiente. E eficiência em matéria de direitos de seguridade social está lá no artigo 194, no parágrafo único, inciso 1º do artigo 194 da Constituição, que a gente estudou lá no início do nosso curso, tem a universalidade. Ora, se eu crio um direito para uma categoria de pessoas, para os dependentes do segurado da Previdência Social, e coloco aí como condição a medida da possibilidade da Previdência Social, a medida da possibilidade é a medida da possibilidade com os limites que a lei determina. E a lei determina que, além de eficiente, o órgão previdenciário tem que ser universal, tem que garantir prestações universais. Então, o entendimento é que o artigo 90 está, de fato, garantindo o direito também aos dependentes do segurado. Ficou claro isso? Vamos para frente. Caso haja necessidade, veja só, a gente está falando de habilitação e reabilitação profissional, que é feito através de um procedimento com uma equipe multidisciplinar. O que é que eu chamo de equipe multidisciplinar? Equipe multidisciplinar é aquela equipe formada por médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos. É uma equipe que vai analisar as potencialidades de inserção do mercado de trabalho desse trabalhador, certo? Só que nesse processo, nesse procedimento de reabilitação, pode se verificar que não adianta simplesmente eu colocar esse trabalhador em outra atividade ou entregar para ele uma cadeira de roda para que ele consiga voltar a trabalhar. Não é só isso. Eu preciso antes fazer com que ele passe por um tratamento médico, fisioterapeuta, um tratamento até psicológico, né? Então, veja, como a equipe é multidisciplinar, ela vai olhar em todos os aspectos a limitação daquele segurado, do dependente ou do deficiente, para a inserção no mercado de trabalho, em todas as dimensões. E aí o fisioterapeuta pode dizer, não, veja bem, ele não tem condições de voltar agora, mas se ele passar por um período de fisioterapia específica para o caso dele, ele vai poder exercer essa outra atividade profissional. Então, dentro da equipe multidisciplinar, todos os envolvidos podem opinar acerca de tratamentos, procedimento cirúrgico, procedimento médico, para que ele possa retornar à atividade profissional. A ressalva, ou seja, e todo procedimento que for previsto, que não seja invasivo, ele é obrigatório para o segurado, que vai passar por esse processo de reabilitação. A única coisa que não é aquele procedimento invasivo. Então, cirurgia, uma transfusão de sangue, né? Se necessitar desses procedimentos invasivos para reabilitar o profissional, ele pode se negar. Mas uma fisioterapia, né? Um procedimento de fortalecimento muscular, isso não tem problema nenhum. A equipe multidisciplinar pode apresentar como uma exigência para que esse trabalhador continue no processo de reabilitação. E se ele se negar? Bom, se ele se negar, ele perde o benefício que vem recebendo. Se ele vem recebendo a aposentadoria por invalidez, ele perde a aposentadoria por invalidez. Se ele vem recebendo auxílio-doença, ele perde o auxílio-doença. Então, por isso que há obrigatoriedade do segurado
que passa pelo processo de reabilitação, de cumprir todas as etapas do processo de reabilitação. Ele só não vai ser obrigado a cumprir aquelas determinações que forem invasivas. Eu dei o exemplo da cirurgia e da transfusão de sangue, por conta de até questões religiosas envolvidas. Ok? Então, o artigo 91 diz: será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento. Imagine que o tratamento médico, o auxílio que vai ser necessário para que ele seja reabilitado, não exista na localidade dele, não exista no domicílio dele. Ou mesmo existe na cidade dele, mas ele não tem condições de ir para esse local. O INSS terá que fornecer a ele a passagem para que ele possa chegar na localidade, vai ter que fornecer a ele, de repente, hospedagem no local de tratamento, tudo isso por conta da reabilitação profissional. Então, se houver necessidade de um tratamento médico, fisioterápico ou qualquer outro tipo de tratamento fora do domicílio, o INSS tem sim que arcar com o deslocamento, inclusive hospedagem, caso necessário. Ok? E depois de todo esse processo de reabilitação profissional, né, o que é que acontece? Bom, concluído aí o artigo 92, vai dizer, concluído o processo de habilitação, reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar. Então, veja bem, quando se passa pelo procedimento de reabilitação profissional, você só deixa de receber o benefício previdenciário que você recebia antes, quando o próprio INSS e a perícia da reabilitação atestar que você tem condições de retornar ao mercado de trabalho. O INSS até facilita, até estimula a contratação dessas pessoas que passam pelo processo de reabilitação. Ela tem convênio com algumas empresas, né, para encaminhamento de trabalhadores. Ela faz um estudo sobre o mercado de trabalho. Então, o Ministério da Previdência Social estuda o mercado de trabalho local com que intenção? Qual é a intenção do INSS em estudar o mercado de trabalho? É oferecer aos trabalhadores reabilitados cursos de formação que atendam às necessidades da região. Então, é uma forma, sim, de estimular a inserção no mercado de trabalho dessas pessoas. Porém, enquanto elas estão se habilitando, enquanto elas estão fazendo curso, fazendo tratamento médico, fazendo fisioterapia, elas estão recebendo benefício previdenciário. Estou me referindo aos segurados, certo? Está recebendo benefício previdenciário. No momento em que encerra tudo isso, o INSS entrega para o segurado o certificado individual de reabilitação, dizendo no certificado que atividades ele pode exercer, quais são os tipos de atividades que podem ser exercidas pelo segurado. Agora, se ele estiver desempregado, não vai receber nada, não vai receber o benefício previdenciário, certo? Então, não é que só vai cessar o benefício previdenciário quando ele conseguir emprego, não. Assim que encerrar o processo de habilitação, o benefício ele é cessado, porque a partir daquele momento, em tese pelo menos, esse trabalhador teria condições de voltar ao mercado de trabalho. Existe algum estímulo legal para isso? Existe, é o que está no artigo 93, que determina que as empresas com 100 ou mais empregados sejam obrigadas a preencher um percentual das vagas de trabalho com trabalhadores habilitados, reabilitados ou portadores de deficiência,
certo? Então, entra nesse percentual os 3. Eu posso não ter nenhum segurado reabilitado, mas cumprir o percentual com portadores de deficiência. E tem essa proporção tem que ser mantida. Se eu demito um empregado deficiente que está nessa cota, eu tenho que pegar outro deficiente, ou reabilitado, ou habilitado, para ocupar esse percentual, certo? Então, eu devo sempre manter o percentual previsto no artigo 93, que é para até 200 empregados, né? De 100 a 200 empregados, 2%. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E quem tiver mais de 1.000 empregados é obrigado a manter aí um quadro de 5% de trabalhadores reabilitados, habilitados ou portadores de deficiência, certo? Então, é uma garantia aí que a lei dá para essas pessoas. Como eu expliquei aqui, né, a pessoa com deficiência tem que contratar outra pessoa nessa condição, e aí tem as disposições legais. Nós vamos falar agora sobre o auxílio-acidente. O que é que eu deixei para falar sobre o auxílio-acidente depois da reabilitação? Bom, eu comecei a falar do auxílio-acidente, eu comecei a falar da reabilitação profissional, porque, normalmente, quando se sai da reabilitação profissional, se tem uma sequela, certo? Existe aí uma repercussão do acidente ou da doença na capacidade laboral. Então, é muito comum que o trabalhador reabilitado, trabalhador que passe pelo processo de reabilitação judicial do INSS, receba um benefício de auxílio-acidente. Por quê? Porque ele está sequelado, ele tem uma limitação em sua capacidade laboral. Só que o auxílio-acidente, ele não é concedido em todas as situações. O auxílio-acidente, como o próprio nome diz, é concedido apenas em caso de acidente. Acidente de qualquer natureza, se é acidente comum, ou acidente de trabalho, ou doença profissional, ou doença do trabalho. O que significa dizer que ele tem uma diferença em relação ao auxílio-doença, que a gente viu na aula passada. Porque quando eu mencionei o auxílio-doença, eu disse, olha, apesar do nome ser auxílio-doença, ele é concedido também em caso de acidente. Eu disse, olha, não é só doença. O acidente também está contemplado. Já o auxílio-acidente é totalmente diferente. No auxílio-acidente, o auxílio-acidente ele só é concedido quando há acidente. Há acidente de qualquer tipo, de qualquer natureza, inclusive o acidente de trabalho. Aí, por conta do acidente de trabalho, contemplar as hipóteses de doença profissional e doença do trabalho, é que essas doenças também sejam o pagamento do auxílio-acidente. Então, auxílio-acidente pago em razão de acidente de qualquer natureza, contempla também a doença profissional e a doença do trabalho. O que caracteriza a doença profissional e a doença do trabalho é aquela adquirida em decorrência do exercício do trabalho, certo? Ou incumprimento a uma ordem e tal. Então, aquela doença desencadeada em razão do trabalho é também considerada acidente, portanto, quem sofre dessa doença tem direito também ao auxílio-acidente. Mas alguém que tenha, por exemplo, câncer, é uma doença grave, mas de origem genética, não vai ter direito ao auxílio-acidente. Ele teve uma limitação, ele perdeu, a mulher perdeu o seio, perdeu um braço, tal. Tem limitação para o trabalho? Tem limitação para o trabalho. Existe uma diminuição da capacidade de trabalho. Porém, como essa diminuição não foi ocasionada por um acidente, esse trabalhador não tem direito ao auxílio-acidente. Então,
em que condições deve ser concedido o auxílio acidente? Incapacidade parcial e permanente. Quando eu falo de sequela, é porque a incapacidade passa a ser permanente. Só que é a incapacidade permanente que permite a continuidade do trabalho, permite que a pessoa trabalhe. Por quê? Porque essa incapacidade é meramente parcial, ela não é total. A incapacidade não prejudica completamente o trabalhador. O auxílio acidente, portanto, é concedido quando há incapacidade parcial e permanente para o trabalho. E aí nós fechamos os 3 benefícios por incapacidade previstos na legislação. É o benefício de aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, o auxílio doença ou auxílio incapacidade provisória e agora o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele não tem carência. Não tem carência, ou seja, no primeiro dia de trabalho, sofreu um acidente, você ficou com limitação, ficou com sequela, sua capacidade laboral diminuída definitivamente ou permanentemente, você tem direito ao auxílio acidente. E o auxílio acidente tem como característica ser indenizatório. Como ele é concedido em razão de um acidente, o seu caráter sendo indenizatório, significa dizer que ele é vitalício. Você vai receber para o resto da vida o seu auxílio acidente ou até se aposentar. Então, com a aposentadoria, cessa o auxílio acidente. Mas, nesse período todo, você não corre o risco de perder o seu auxílio acidente. O auxílio acidente não se submete, por exemplo, a pente fino. Lembra que eu falei do pente fino? O que é o pente fino? É a verificação periódica das condições em que o benefício foi concedido. Se ele continua, por exemplo, incapaz parcial e permanentemente para o trabalho. Não existe essa dúvida, porque uma vez concedido o auxílio acidente, ele vai durar até que seja concedida a aposentadoria ou a pensão por morte, né, obviamente. Ele não passa para os herdeiros, não passa para os dependentes. Então, o auxílio acidente tem essa característica de não precisar se submeter a ao pente fino que vai verificar as condições, se as condições para a concessão do auxílio acidente permanecem até hoje. Ele está livre disso. Em compensação, como é um benefício que é pago à pessoa tendo condições para trabalhar, ele não é um benefício muito alto. Ele não é um benefício que tem uma renda mensal inicial, um percentual de renda mensal inicial muito alto. A gente viu que a aposentadoria por invalidez tinha um percentual de 100%, o auxílio doença tem um percentual de 91%, a aposentadoria por incapacidade permanente da reforma é 60% mais 2% a cada ano que superar 20% de contribuição. E o auxílio acidente é o menor de todos. O auxílio acidente corresponde a 50% do salário de benefício, certo? Então, ele é a metade aí de uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. 50% do salário de benefício. Em razão disso, o auxílio acidente ele pode ser menor do que um salário mínimo. Certo? É uma indenização. Ele não substitui o rendimento mensal do trabalhador, como uma aposentadoria, por exemplo. Né? Na aposentadoria por invalidez, ele não consegue trabalhar. A incapacidade é total. A mesma coisa no auxílio doença. No auxílio doença, a incapacidade é total para o trabalho. Então, o benefício substitui o rendimento mensal do trabalhador. Nesse caso, esses benefícios só podem ser de um salário mínimo para cima. Já o auxílio acidente, não.
O auxílio acidente, como você pode continuar trabalhando, pode exercer uma atividade profissional, mesmo que seja depois da reabilitação, ele pode ser menor do que um salário mínimo. Vamos dar uma olhadinha nos artigos de lei aqui, para que a gente possa ver essa situação também. Professor, Não. o STF decidiu no último dia 29 que o coronavírus suspendeu a eficácia de alguns dispositivos de uma medida provisória do governo, né? Poderia ser considerado como doença ocupacional. Um questionamento que surgiu é que se a pessoa adquirisse na ida e na volta do trabalho, alguns estão falando que poderia ser considerado um acidente de trabalho. De qual benefício essa pessoa teria direito? Auxílio doença ou auxílio acidente? Depende da incapacidade dela. Depende da incapacidade. É o quadro clínico dela que vai dizer se ela tem direito a um benefício ou outro. Se, por exemplo, ela ficar impossibilitada totalmente, na verdade, tem algumas questões aí que precisa ver. É o seguinte: uma coisa é incapacidade para o trabalho, a outra é afastamento compulsório. Essa pessoa ela precisa ficar afastada do trabalho, de fato, mas ela não está incapaz para o trabalho. Ela precisa ficar afastada, senão ela contamina os outros, né? Contamina os colegas de trabalho. Então, é uma doença de afastamento compulsório. No meu entender, doença de afastamento compulsório teria que se conceder o auxílio doença, certo? Auxílio doença. Até porque não é um quadro definitivo. Até que se prova o contrário, ou a pessoa morre, ou a pessoa se recupera. Então, seria um auxílio doença. Agora, a questão de ser acidentário. No meu entender, o STF errou muito ao dizer que é uma doença ocupacional. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, lá no início até poderia ser considerado uma doença ocupacional, porque nós tínhamos poucos casos, era possível se avaliar de onde você adquiriu lá a doença, se contagiou, ok? Mas, na situação atual, não tem como você saber de onde você teve esse contágio, ok? E a própria lei, vocês estão vendo a tela aí, né? A própria lei fala que, artigo 20, não são consideradas como doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. Ou seja, é fato que o coronavírus veio da China, mas ela já é endêmica aqui no estado. A gente não sabe mais quem tem, quem não tem, se o vírus está aqui, se está ali. Então, assim, o STF ignorou esse fato. Agora, se ficar comprovado, aí é que está, salvo comprovação de que é resultando de exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Esse era o texto da medida provisória lá e foi considerado que era um ônus excessivo ao trabalhador, por exemplo, aos médicos e enfermeiros que estão cuidando de pessoas, no atendimento de pessoas que estão com coronavírus, entendeu? Não, você não precisa mudar o texto da lei, você não precisa dizer que é inconstitucional, basta você interprete. O que houve foi preguiça de interpretação. Se o médico, o enfermeiro, ele vier a contrair o coronavírus e conseguir comprovar que estava na linha de frente do coronavírus e que adquiriu, as chances dele ter adquirido no trabalho são grandes, então, para os médicos e enfermeiros, vamos interpretar que não é, o que é uma doença profissional. Mas, para alguém como eu, por exemplo, sou advogado, ou uma pessoa uma recepcionista, alguém que trabalha no escritório da advocacia, alguém que trabalha no consultório médico. Necessariamente essa pessoa pegou no trabalho, não dá para dizer. É impossível se precisar, né? Então, assim, o STF jogou para a galera, jogou para a torcida, né? Porque não tem a menor lógica.
E Ok? a questão que gera muita dúvida, pela explicação do senhor aí, é essa, porque foi considerado que poderia ser uma doença ocupacional, mesmo se fosse adquirida no transcurso, no trajeto para o trabalho, né? Só que, como o senhor falou, não tem como saber de quem pegou, se foi em Bom, casa, se foi... só pede um iFood, vem a comida contaminada, e aí? Né? Só está em casa, o vizinho passa na porta, falando alto, você sai ou no elevador ou no hall de entrada, não dá para saber, impossível, né? Não tem como. Mas é coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil para ali. Bom para o trabalhador, ótimo trabalhador, porque quem pegar coronavírus agora vai dizer que pegou por causa do trabalho. Acaba que o empregador agora vai ter que fechar mesmo a porta. Mesmo que o serviço seja essencial, ele fecha as portas. Não vou correr o risco. Né? Imagine se eu sou de um serviço essencial, eu tenho um supermercado, eu tenho um mercadinho, e a minha funcionária pega coronavírus. Pronto, lascou. Eu vou ter que pagar a indenização a ela, vou ter que arcar com as ações regressivas. Isso é de uma insegurança jurídica muito grande. A gente tem que tratar a norma com dignidade. Eu já dizia Jeremy Waldron, o livro dele, A Dignidade da Legislação. Ele diz, a gente precisa também dar importância ao texto da lei, dar importância àquilo que a lei diz. Não é simplesmente dizer que em nome de princípios, em nome de valores, em nome de... A gente vai também criar a partir do nada, né? Ou criar sem limites. Não, a gente tem um limite de interpretação que precisa ser seguido. E esse limite de interpretação passa também pela razoabilidade coletiva, razoabilidade do que a gente faz no meio público, na economia e por aí vai. Tudo isso tem que ser levado em consideração, sim, pelo intérprete. Mas vamos ver lá, o artigo 86 diz o seguinte, ó, o auxílio acidente será concedido como indenização, tá vendo? É uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, então tem que ser consolidação das lesões, é porque a incapacidade é permanente. Decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho. Então, o que houve foi uma perda completa da capacidade? Não, apenas uma redução. A incapacidade é parcial para o trabalho. Significa que ele pode, inclusive, retornar para a atividade que habitualmente exercia. Parágrafo primeiro, auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício, será devido, observado disposto no parágrafo 5º, que foi revogado, né? Então esqueça isso, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. O auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento aferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Foi aposentado, o auxílio acidente não permanece. Agora, o auxílio acidente, ele entra no cálculo da aposentadoria. Então, se a pessoa tem uma remuneração de R$ 1.000 e um auxílio acidente de 500, ele vai poder fazer o cálculo da aposentadoria dele com base em 1.500. Então, esse 1.500 entra no cálculo lá da aposentadoria dele. É um dos salários de contribuição dele, certo? Parágrafo 3º. Recebendo salário concessão de outro benefício, exceto a aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. E aí o parágrafo 4º, ele é bem específico, em 97, isso para deixar claro uma polêmica que existia na época na jurisprudência. Ele diz assim, a perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Porque o que acontece? Perda de audição é absolutamente normal. Eu mesmo estou perdendo minha audição aos poucos. Mas o meu é genético, né? A gente vai, com o tempo, perdendo a audição. E acontecia muitas vezes da pessoa dizer, não, eu tenho aqui um problema de audição,
tem relação com o trabalho e eu quero um benefício previdenciário. Então, o que é que disse a lei? Não, além de ter causalidade direta entre a doença e o trabalho, portanto, apenas doenças profissionais, eu tenho que demonstrar que eu estou prejudicado no exercício daquela atividade. Eu preciso da audição para exercer aquela atividade. Não basta que eu apenas tenha perdido a audição, né? Se eu perdi a audição, mas tenho condições de trabalhar, sem redução da capacidade para o trabalho, eu não receberei o auxílio acidente. Certo? Professor, mas o parágrafo 4 diz que ele fala de uma redução, ele diz assim, ó, perda de audição em qualquer grau. Sim. Digamos que uma pessoa que trabalha com telemarketing, ela perdeu quando ela fez o exame admissional, ela foi atestada com 100% de audição. Feito o exame demissional, foi constatado uma perca de 30% de uma como é que pode chamar? De um dos ouvidos? Sim. De sua capacidade, né, como um todo. Perdeu 30% de sua capacidade auditiva. Por conta de desenvolver aquele trabalho com aqueles aparelhos que usam no ouvido, né, porque ela vai falando e vai ouvindo ao mesmo tempo. Tem casualidade do trabalho com né, duas coisas aqui. Ela não pode ser demitida porque está doente, não? Ou não considera um quadro de doença aí? Então, ela se afastou do trabalho? Não, estou dizendo que ela pegou atestado, porque tinha muitas dores de ouvido, foi comprovado que tinha uma lesão no tímpano, não sei precisar. Então, ela sofreu um acidente de trabalho. Se ela teve que se afastar do trabalho por conta desse problema, ela sofreu um acidente de trabalho, ela tem estabilidade. Caracteriza, né? Caracteriza. Agora, o direito ao auxílio-acidente vai depender da consolidação dessa lesão. É como se dissesse, olha, ela teve prejuízo na sua capacidade para exercer essa atividade. Sim. E aí eu não sei se vai ser o caso. Entendeu? Não sei as condições em que é exercida a atividade dela. Mas se foi por um período de tempo que ela ficou afastada, depois retornou, tem que ver qual o impacto disso na qualidade do trabalho dela, nas condições de trabalho dela. Para exercer essa atividade vai comprometer, porque ela perdeu, né? Não sei. Aí a perícia que vai dizer. A perícia que vai dizer. O texto aqui diz que é para exercer aquela atividade no qual ela sofreu a lesão, né? Exatamente. Para aquela atividade. Então, tá assim, ó. Deixa eu mostrar aí. A perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio de doença quando, 2 pontos, além do reconhecimento de causalidade entre trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, se houve redução da capacidade para o trabalho, ela precisa de alguma adaptação para trabalhar, ela não consegue trabalhar tantas horas quanto trabalhava antes, é uma possibilidade. Houve uma redução, entendeu? É por aí. Entendi. Obrigado. Joia. Então, encerramos por hoje. Sim, hoje tem a pergunta, né? A pergunta eu vou colocar no portal, certo? Mas já vou colocar aqui também no chat. Vou colocar aqui no chat. Ô, professor, uma pergunta assim. E hoje o senhor vai colocar aí no grupo? Ou o senhor vai colocar no YouTube? Como é? Essa aula de hoje? Vou colocar o vídeo no YouTube também, o de ontem e o de hoje. Sim, senhor. Porque a internet está meio lenta aqui e o vídeo é grande. Mas vou colocar no YouTube, vou colocar no portal essa atividade e estou colocando no chat agora. Aí. Professora, a entrega é para quando? Para a próxima semana, dia
Ok. 23. Saiu aí? Saiu. Pronto. Em que situação o benefício de auxílio-doença é concedido para um segurado incapaz total e permanentemente para o exercício de sua atividade habitual? Está na aula passada. Na aula passada eu falei isso. Ok? Em uma situação Beleza, em que o professor. benefício de auxílio-doença é concedido para o segurado que é incapacitado total e permanentemente para o trabalho. Encerrar, então, aqui para a gravação.